Eu sou Rosicleide Gomes Vieira, sou aluna do 7º período do curso de Filosofia da Universidade Federal do Piauí, a UFPI, e estou aqui para cumprir uma etapa da disciplina Estágio Supervisionado 3, porque nessa nova configuração em que está, nós fomos orientados a fazer uma atividade direcionada para os alunos do ensino médio e que perpassasse por essa questão do ensino remoto. Já vejo que o estágio tradicional, normal, presencial, está sendo impossibilitado no momento, né, de ser feito. Então, eu quero apresentar aqui para você um filósofo tido como uma das figuras mais polêmicas aqui da filosofia nesse século XX, né? Um filósofo de alto nível, que é o Jean-Paul Sartre, certo? Sartre, ele é defensor, ele é estudioso da corrente existencialista, e ele foi respaldar os seus estudos, foi beber lá na fonte com Kierkegaard, com Heidegger. E aí, nada mais propício do que agora conversarmos sobre ele, já que nós estamos passando por essa crise existencial, já que nós estamos passando por essa incompletude, né, nesse momento de pandemia. Eu vou apresentar aqui para vocês 3 aspectos do pensamento de Sartre. Apenas 3 é o suficiente para que a gente possa discutir e contextualizar o nosso atual momento. Eu vou falar sobre o ser humano, em Sartre, sobre a liberdade e sobre a angústia. Então, já começando pelo ser humano, para Sartre, não existe uma condição pronta do que seja ser humano. O ser humano ele não tem definido, certo? Não existe uma definição pronta do que é ser humano. O ser humano, e para Sartre, o ser humano não é. Ele está. Ele está sempre em construção. O ser humano vive numa condição provisória sempre. Como assim que o ser humano não é? Ele está. Por exemplo, hoje eu sou Rosicleide, estudante de filosofia, professora, pedagoga. Mas, no decorrer da minha trajetória de vida, eu posso mudar, deixar de ser essa pessoa e tornar-me, qualificar-me, avançar para ser outra pessoa. Eu posso ser a Rosicleide, a policial, Rosicleide, a psicóloga, Rosicleide, a dona de casa. Então, assim, o ser humano ele está sempre em condição de se moldar, digamos assim, de tomar para si características que não são para sempre, não são permanentes. Outro aspecto importante da questão do ser humano é que para Sartre ele é o único que tem liberdade. Ele tem liberdade principalmente de se expressar, liberdade de pensar, liberdade de se expor, ok? E que, por estar no mundo, esse ser está sempre em constante vivência. Ele é um ser que vive intensamente cada momento. E por ele viver intensamente cada momento, não existe essa separação do ser da mente, do corpo e do mundo. Então, ele é um ser constante, ele é um ser intenso. Quando a gente fala lá na liberdade, em Sartre, o que é liberdade para você? Sartre diz que o ser humano ele é livre para fazer escolhas. Ele é livre, ninguém pode aprisionar o pensamento humano. Mesmo que o ser esteja preso em determinado local, está preso só o corpo dele, mas a mente dele está livre para refletir, para pensar, para filosofar, digamos assim. E como é que a gente pode contextualizar isso em tempos de pandemia? Você sabe que hoje nós vivemos um momento ímpar na história da humanidade, né? Como em alguns outros tempos, houve as tragédias, houve
as grandes inquietações, né? E mais pandemia desse porte a gente vê nesse atual momento. Sabe que hoje nós estamos, de certa forma, presos dentro de casa, né? Dentro das nossas casas, aproximadamente 5 meses, 4 meses, nós estamos aprisionados nas nossas residências. Mas só que isso não impede a nenhum ser que esteja confinado no isolamento social que nos foi imposto de pensar, de raciocinar. Todo nosso pensamento é livre, né? Então é por isso que ele diz que a nossa liberdade, ela é não aprisionada, não pode ser aprisionada, ela não pode ser retida nessa questão do pensamento. Por isso que não há, para ele, o ser humano não pode ser separado, corpo, mente e mundo. Não, eu sou um corpo que estou no mundo, mas que eu posso pensar, refletir, independente de onde esteja. Eu posso estar com a parte física presa, mas minha mente é livre para pensar, para refletir, para filosofar e para arcar com as consequências da minha escolha. E logo nesse processo de escolher, de liberdade, vem a angústia. Quero relembrar que na questão da liberdade, esse livre-arbítrio que eu tenho, essa possibilidade que eu tenho de escolher, não está separada da responsabilidade. Eu posso escolher, mas eu sou responsável pelas minhas escolhas. Voltamos a exemplificar no contexto atual. Eu posso escolher ficar na minha casa, posso escolher ficar no isolamento social proposto pela OMS, né, pelas autoridades médicas, sanitárias, pelos pesquisadores, pelos cientistas. Posso ficar, o recomendável é que eu fique dentro de casa, que assim eu retenho a proliferação do vírus. Posso. Mas também eu tenho a liberdade, posso escolher, eu tenho o livre-arbítrio de sair. Hoje, como em alguns lugares a proliferação já está mais estabilizada, então há a possibilidade, o isolamento foi flexibilizado, né? Então há a possibilidade de você ir no mercado, de você ir no shopping, de você ir no barzinho, de você estar na praia, como em alguns outros lugares, e até em algumas outras poucas cidades, de você retornar para as aulas normais presenciais. Tá, então eu posso escolher ir no barzinho, posso escolher ir na praia, posso escolher aqui na orla, especificamente no caso de Juazeiro. Só que essa minha escolha, ela tem consequência. Ao escolher me retirar, né, do isolamento, a sair do isolamento, eu posso contrair o tão temido vírus e trazer para dentro da minha casa. E aí, como é que fica a minha corresponsabilidade com o outro? Eu não posso ser livre, escolher, mas eu posso ser livre, posso escolher, posso estar fazendo aquilo que eu acho que é coerente, mas só que a minha escolha ela tem uma consequência. E no caso do Covid-19, uma consequência que afeta o outro e pode levar o outro à morte. Então eu não posso esquecer que a minha escolha ela vai acarretar positivamente ou negativamente no outro que está logo próximo a mim. E quando eu falo em livre-arbítrio, aí vem a questão da angústia, né? Porque a gente fica nessa situação, o que escolher, é certo fazer, não é certo fazer, é certo ir lá fora, é certo no mercado. Então, nesse processo de liberdade, gera angústia. Nesse processo de livre-arbítrio, aí vem a angústia. O que é a angústia? A angústia vem ser justamente esse sentimento de incompletude em que o ser humano está exposto, né? Porque a angústia é algo como se fosse um amanhã indefinido, algo que eu não tenho certeza absoluta que vai respaldar positivamente nas minhas escolhas. E diante da angústia eu tenho que refletir, porque eu tenho que fazer a escolha. E é fácil escolher? Então, e outra questão mais ainda, como é que eu posso escolher coerentemente em tempos de pandemia? Até onde a minha escolha vai ferir o outro, vai ir de encontro à liberdade que o outro também tem de escolher. Porque se eu escolho sair e na minha escolha a consequência é gerar automaticamente a contrair a doença,
o outro que ficou em casa vai contrair por falta de responsabilidade minha, certo? Então, assim, nas minhas escolhas eu tenho que me preocupar comigo e com o outro, que é essa nossa reflexão nesse tempo de pandemia, nesse tempo pandêmico. Como é que está o eu e o outro? Como é que eu posso me cuidar e cuidar do outro também? Qual é a relação que essa minha liberdade tem com a contaminação do outro, que pode ser imediatamente meu pai, minha mãe, meu irmão, meu esposo, certo? Então Sartre vem nos mostrar que as discussões que ele propôs são atual, é algo muito pertinente e mostra a utilidade do debate, da discussão filosófica dentro das escolas ou dentro de qualquer outro ambiente, não necessariamente das escolas, mas do debate filosófico na sociedade. Então, atualmente, nós precisamos debater, conversar, argumentar cientificamente dentro do contexto social atual. Essa é a contribuição que Sartre nos dá, e eu queria, para finalizar, discutir aqui com vocês, à luz da filosofia e do debate existencialista, uma questão do Enem. Nós temos aqui uma questão que foi pontuada no Enem de 2016. A consigna é a seguinte: ser ou não ser? Eis a questão. Morrer, dormir, talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Shakespeare, em Hamlet, Porto Alegre, LPM 2017. Então, pessoal, o que ele sinaliza para a gente aqui? O solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo ao enfatizar a tensão entre. Ele nos dá 5 opções de resposta, né? Claro. E nós temos que pensar que Shakespeare, ele foi antecessor, ele veio muito antes de Sartre. Então, ele já introduziu na dramaturgia que o ser humano, ele é dono do próprio objetivo e não Deus, né? Que é o homem que pode escolher. E Sartre, como a gente já conversou anteriormente, ele também é um filósofo, que pensa as coisas fora da existência do divino, né? Fora da existência de Deus. E retoma aí as ideias de Deus, de que Deus não existe e que nós, seres humanos, somos lançados ao mundo. Então, é uma questão contextualizada, que a gente pode ver também um pouquinho da dramaturgia, da arte, né? Produzida por Shakespeare. Então, vamos à questão. Este solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo ao enfatizar a tensão entre inevitabilidade do destino e incerteza moral. Nós já podemos pontuar que essa questão ela não é uma questão ela não é uma assertativa verdadeira. Por quê? Porque o homem, como a gente já falou, ele é dono do seu próprio destino. Então, assim, ele pode escolher. Então, eu não posso estar pensando que na inevitabilidade, o destino não é inevitável. Sim, o homem ele pode escolher, o homem ele detém essa questão do livre-arbítrio, certo? Então, ele pode escolher sim. Então, isso aí a gente já vai descartar, pensando na consigna que ele deu do existencialismo, certo? Vamos pensar não na arte de Shakespeare, mas no existencialismo de Sartre. Tragicidade da personagem e ordem do mundo. Essa assertativa também não pode ser verdadeira porque a ordem ela já está condicionada a um determinismo, certo? E esse não é o foco do existencialismo.
os seres, o ser humano, ele não vem determinado para tal coisa. Então, ou para ele ser algo já prefixado. Então, essa também já foge à proposta existencialista. Racionalidade argumentativa e loucura iminente. Essa também não pode ser uma assertiva verdadeira, porque apesar de racionalidade, argumentativa e loucura serem questões presentes na dramaturgia shakespeariana, não é o caso aqui agora, porque nós estamos voltada para o existencialismo, que é a palavra-chave lá da consigna dada na questão. Certo? E dependência paterna e impossibilidade de ação. Também não é uma assertiva verdadeira. Sabe por quê? Porque se trata de algo totalmente inverso ou contrário ao que defende, o que propõe o existencialismo. Pelo contrário, o ser humano tem que ter o domínio de suas ações. Aqui diz impossibilidade de ação. E o que é que o existencialismo propõe? Que o ser humano tem domínio sobre a ação, tem poder de decisão, pode escolher. E quando ele vai escolher, gera angústia, que é a nossa próxima opção. Quer dizer, consciência de si e angústia humana. O ser humano, ele tem consciência de si, e depois que ele tem consciência de si, da sua existência, ele passa a sofrer angústia por causa disso, porque ele tem que tomar determinada decisão, e essa decisão gera uma angústia, certo? Mas, mesmo sabendo que está angustiado, que tem que tomar decisão, ele tem também que ter a clareza que a sua decisão vai gerar uma consequência. Então é isso. Espero que a gente tenha contribuído para a discussão filosófica acerca do existencialismo, que você possa estudar e mais para se dar bem nas próximas atividades. Muito obrigada.